Vamos à palavra, amados? Trouxeram a palavra? Levantem aí a Bíblia. Aí, louvado seja o Senhor nosso Deus. Pode ser eletrônica também, tá? Vale. Encontrem aí o Evangelho segundo Lucas. Capítulo de número 7. Nós vamos ler os versos de 11 a 16. É um episódio que aconteceu num lugar, numa cidade chamada Naim. Encontraram? Vamos à palavra. Em dia subsequente, Lucas 7, começando no verso número 11, em dia subsequente dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, compadeceu-se. Compadecido dela, lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esse texto ele começa dizendo assim: dia subsequente. Às vezes nós nem nos preocupamos com as coisas que estão escritas na Bíblia. Mas dia subsequente de quê? É porque no dia anterior, na cidade de Cafarnaum, Jesus havia curado o servo do centurião. A cidade de Naim, ela fica mais ou menos uns 40 quilômetros distante da cidade de Cafarnaum. Isto quer dizer o seguinte: no dia seguinte ao que Jesus curou aquele menino, servo do centurião, Jesus caminhou 40 quilômetros até chegar na cidade de Naim. A caminhada de Deus no passado, no presente e sempre, ela visa encontrar alguém. Deus nunca caminha sem um objetivo. Quem o Senhor Jesus queria encontrar com essa caminhada longa? Os maratonistas, eles sofrem uma barbaridade para percorrer aí esses quilômetros. Jesus caminha ainda hoje para encontrar você. Não é no caminho dele, é no seu caminho, é no meu caminho. Eu tenho em casa comigo o Voneu, que é pai da Mari, mas é meu pai, porque ele mora comigo há 34 anos. E às vezes nós pensamos que ele é mais meu pai do que pai dela. E eu só vou contar isso agora porque hoje, excepcionalmente, ele virá para o segundo culto. Ele perdeu um filho, 12 anos de idade. O garoto morreu atropelado em frente à igreja, num horário do programa da tarde. Naquele tempo se chamava Liga, hoje é o Espaço Jovem. Esses dias atrás, o governador de São Paulo, Dr. Geraldo, sepultou um filho. E nesse dia, que foi uma sexta-feira, há uns 10 dias, o vô chegou para mim com lágrimas nos olhos e com dor na voz. Ele falou assim: filho, desse jeito, a pior coisa que pode acontecer para um homem nesse mundo aqui é sepultar um filho. Eu não sei se há alguém aqui no auditório, alguém que nos acompanha, que já passou por esta triste, dolorosa, sofrida experiência. Eu nunca passei, mas já acompanhei alguns que passaram. Jesus caminhou para encontrar com essa mulher. Os milagres de Jesus, eles estão divididos em 4 áreas. Sobre as doenças, o poder de Jesus sobre as doenças, o poder de Jesus sobre as forças da natureza, o poder de Jesus sobre os demônios e o poder de Jesus sobre a morte.
Esse aqui foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus realizou. Ele realizou também a ressurreição da filha de Jairo, Lázaro, o amigo, irmão de Marta, de Maria. Sempre que alguém ressuscitou alguém, foi pelo poder do Senhor. Por que só Lucas registra isso? Eu não consigo explicar para você, porque eu não tenho essa informação. Um milagre tão bonito, que poderia ter sido explicado pelos 4 escritores do Evangelho, mas só Lucas. É que Lucas foi um pesquisador. Ele pesquisou, entrevistou, visitou, correu, viajou, para escrever aquilo que ele achou de mais impressionante das realizações de Jesus. E eu vou dizer algo para você aqui, que se você não concordar, não muda nada a nossa amizade e o nosso amor. Certamente, alguns milagres que Jesus realizou, alguns deles não foram registrados por ninguém. O Senhor Jesus deve ter realizado tantos outros milagres. Alguém disse que se tudo que ele fez fosse escrito, toda a água do oceano em tinta não seria suficiente, e o livro não caberia no planeta. Provavelmente ele tenha feito, certamente, muitos outros milagres, como alguns que ele faz na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Agora, nós hoje estamos escrevendo o 3º testamento. Tem o Antigo e o Novo, e nós estamos escrevendo um Novo Testamento, que é o 3º, que será contado na eternidade. Os milagres de Jesus é o evangelho vivo na vida de pessoas. Olhem para aquela mulher. O que vocês acham que pode fazer uma viúva que acaba de perder o único filho? Chorar. Nada mais. Jesus poderia dizer para ela, pôde dizer e pode dizer, não chores. Eu não posso. O que eu posso fazer quando alguém perde um filho? Eu posso abraçar e chorar junto. Porque qualquer coisa que eu falar pode dar uma confusão. Porque às vezes nós falamos umas bobagens tão grandes e nos horários assim tão impróprios. Como, por exemplo, um dia desses eu acompanhei uma situação, uma mãe que perdeu um filho e alguém disse, irmã, conforme-se, é a vontade de Deus. Isso é uma bobagem. A vontade de Deus não é que o filho morra, não. Não é. A vontade de Deus é que nós tenhamos os nossos filhos conosco. A vontade de Deus é que nós prossigamos para a eternidade junto com eles. A morte é um acidente por causa do conflito. Mas abraçar e chorar nós podemos. Agora, Jesus não apenas abraça e chora, mas ele pode dizer, não chore. Sabe por quê? Eu tenho escrito aqui na minha Bíblia, e essa frase que eu escrevi aqui acabou virando a ideia para um livro que deve sair esse ano, se Deus permitir. Eu escrevi aqui ao lado do não chores. Atrás de cada não de Deus sempre há uma grande bênção. Parece um paradoxo, e se você acompanhar o raciocínio, você vai concordar comigo, quer ver? Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou. Chorou no túmulo de Lázaro, chorou quando descia do Monte das Oliveiras e viu Jerusalém, e falou, Jerusalém, se tu soubesses. Chorou. Agora ele diz, não chores, se ele mesmo chorou. A Bíblia diz que há tempo de chorar, Eclesiastes, está escrito isso na palavra. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas Jesus olhou para ela e disse, não chores. Além de atrás de cada não de Deus conter uma grande bênção, eu posso afirmar a você uma outra coisa, porque Deus tem o poder de transformar o meu pior dia no melhor dia da minha vida. Está passando por um dia ruim? Extremamente ruim? Deus pode transformar o seu pior dia no melhor dia da sua vida. Foi isso que ele fez com o ladrão que se arrependeu na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E por que eu disse, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso, e eu não te disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, como as versões mostram?
Porque nem Jesus foi para o paraíso. Jesus foi para o paraíso depois, porque no domingo, quando ele ressurgiu, a mulher chegou para beijar os seus pés e falou: não me toque ainda, porque eu não fui para o meu Pai, eu não subi ainda. Então, lá na cruz, o Senhor Jesus disse para o ladrão que se arrependeu: estarás comigo no paraíso. Deus tem o poder de transformar o meu pior dia no melhor dia da minha vida. Diga amém. Diga louvado seja Deus. Nesse planeta aqui existem duas multidões. Ou você está numa ou noutra, ou eu estou numa ou noutra, não tem três, só duas. Uma multidão que está saindo da cidade e indo para o cemitério, levando a tristeza, a dor, o sofrimento, a cruz, a mágoa, indo na direção da morte, porque lá no cemitério está a morte. E a outra multidão está entrando na cidade, e sabe o que haverá na cidade? Uma grande festa. Onde será a ceia das bodas do Cordeiro? Na cidade. A multidão que está entrando na cidade, ela está com o príncipe da vida, ela não está levando um féretro, não está levando um morto numa sacola de vime, não. Ela está com o príncipe da vida, com alegria, com todas as soluções. Se você estiver caminhando na direção do cemitério, na direção da morte, o Senhor Jesus está na outra multidão e Ele vai encontrar você. Gente, tem umas coisas que a gente não pode deixar de falar. Como eu posso provar que atrás de cada não de Deus existe uma bênção? Porque para eu afirmar, né, Wander, alguma coisa eu tenho que provar, não é? Porque senão eu vou ser um charlatão. Eu vou ser como algumas pessoas que se dizem cristãs, mas que em casa não vivem nada de cristianismo. Quer ver como atrás de cada não de Deus há uma bênção? O primeiro não de Deus foi: não é bom que o homem esteja só. Só para os homens agora, né? Vocês já viram que bênção? Não é, Moacir? Não é bom que o homem esteja só. Olha, por exemplo, o outro não, e esse aqui não deu muito certo. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, dá confusão. Se não tivesse comido, não teria dado confusão. Olha para os mandamentos de Deus: não matarás. Eu tenho pavor de cadeia. Eu vou às vezes porque é preciso. Eu também tenho pavor de hospital. E mais pavor ainda eu tenho de cemitério. E eu vou ao cemitério. E eu faço o meu trabalho com dignidade. Mas quando eu chego em casa, eu lavo até o sapato. Eu devo ter algum toque, não é possível. Deve ser algum transtorno. Eu não gosto. Não gosto de cadeia. A Bíblia diz assim: não matarás, não furtarás. Você não quer ir para a cadeia? Olha quanta bênção tem atrás dos nãos. Se você vive em família, numa comunidade, não adulterarás. Ah, mas quem passa por essa experiência, depois que passa, sofre demais. Só que na hora que está passando, não sofre, mas sofre depois. Atrás de cada não de Deus, há sempre uma grande bênção. E Deus tem o poder de transformar o meu pior dia no melhor dia da minha vida. Volte para a mulher. Aquele era o pior dia da vida. Deixa eu perguntar: há alguém aqui que já sepultou um filho? Lá atrás, aqui, tanta gente. Tem algum dia pior do que esse aí? Tem algum pior? É o pior dia? Era o pior dia para aquela viúva. Deus transformou o pior dia daquela viúva no melhor dia da sua vida. Quer ver? Vou criar uma situação aqui. Nós não devemos inventar, certo, Jura? Mas nós podemos florear, para a música ficar bonita, não é? Pense numa amiga daquela viúva que ficou sabendo da morte do filho. Só que morava muito distante, pastor Mauro, pastor Mateus. Vocês que são criativos, olha que ideia. Aquela amiga não conseguiu chegar para o sepultamento.
ela comprou flores, chegou 3 dias depois, mas não teve nenhuma informação mais, porque não quis conversar com mais ninguém, porque era amiga íntima. E quando ela chega chorando na casa da viúva, que tinha perdido o filho, ela vê o garoto lá. A viúva não está chorando, não está vestindo roupas velhas, com cinza sobre a cabeça, não. A viúva está feliz fazendo almoço. Diz: colega, o que aconteceu? Você não sabe, não? Olha aí. Se você estiver passando por um momento ruim, a minha Bíblia, a palavra de Deus, que é a sua Bíblia também, ela diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o que mais? Aleluia, diga amém. Só existem 2 multidões: a que sai da cidade e que vai para a morte, para o cemitério, e a outra multidão, que vem do campo e entra na cidade para a festa. É a multidão que anda com Jesus. Eu posso afirmar a você, sem medo de errar, compensa andar na multidão que anda com Jesus. Não é só porque ele dá comida, não. Também não é porque quem está naquela multidão não passa calor por causa do sol, nem frio por causa do frio. Não. Também não tem problemas com enfermidades, porque tem. Mas quem está na multidão que anda com Jesus, tem as soluções. Tá bom, Cris? Onde estão as soluções? Cristo é tudo para mim. Elas estão em Jesus. As soluções para a vida, para o trabalho, para a educação, para os filhos, para o casamento, para todas as coisas. Eu anotei umas coisinhas aqui que eu queria compartilhar com você. Primeira, nenhum de nós pode dizer não chores, pastor Antal, mas Jesus pode, porque Ele pode transformar as coisas da careca, amém? Deus pode transformar o seu pior dia no melhor dia da sua vida, e já falei que foi assim na experiência do ladrão que se arrependeu. A minha pergunta neste terceiro ponto é: qual é a sua direção? Você está caminhando na direção da cidade, com Jesus para a festa, ou você está caminhando na direção do cemitério, para a morte? Ou você vai para lá, ou você vem para cá. Eu não quero caminhar para o cemitério, para a morte. Eu quero caminhar para a cidade de Deus. Diga você também: eu também quero caminhar para a cidade de Deus. Vou citar um verso aqui que foi escrito por um escritor, Stephen Brown, num livro chamado Quando a Corda se Rompe. Vocês são testemunhas de que raramente eu cito algum autor aqui. Cito Ellen White, que eu considero uma escritora inspirada, mas esse homem escreveu uma coisa impressionante na página 115 desse livro já citado. Ele disse assim: se logo pela manhã você não cruzou com o inimigo, cuidado, porque pode ser que você e ele estejam caminhando na mesma direção. Pesado, Moacir? Que tal? Esse mundo aqui, amigo, Jesus disse: tereis aflições. Se não cruzou com o inimigo, cuidado. 2 multidões, aqui caminha para o cemitério e aqui caminha para a cidade de Deus. Isso aqui também é importante que vou dizer agora. Nem sempre é a nossa escolha, professor Zorzinho, que determina em que multidão nós estamos. Porque às vezes as circunstâncias, em razão do conflito, elas nos colocam na outra multidão. Mas se as circunstâncias colocarem você na outra multidão, o mesmo Jesus que teve compaixão daquela viúva, Ele cruza com você e tem compaixão de você. Diga amém. Pastor,
que o senhor falou tem sentido. Porque, por exemplo, algumas pessoas não tiveram as oportunidades que você teve. Algumas pessoas nunca tiveram a oportunidade que eu tive, de ter uma mãe espetacular, um pai espetacular, pobres de bens deste mundo, mas ricos de sabedoria divina. Nos ensinaram coisas que nem as melhores escolas podem ensinar. Um dia eu parei numa estrada aí, me lembrei disso aqui, que foi o meu primeiro sermão que eu preguei nessa igreja aqui, quando era orador do programa Voz da Profecia. E eu contei uma experiência que eu tive quando eu parei na beira da estrada para conversar com um andarilho. Me lembro até hoje o nome dele, chamado Maurício. E eu me lembrei que me sentei aqui nas escadarias de mármore aqui, para contar a história, porque eu desci do carro e fui lá e me assentei no barranco da estrada com ele. Hoje eu fico pensando assim, se aquele moço tivesse tido as mesmas oportunidades que eu tive, mesmo nascendo numa família humilde, simples, pobre de bens desse mundo aqui, ele não seria um andarilho. Talvez ele fosse um médico, um doutor, um pastor, um professor. Então, as pessoas, às vezes, elas são colocadas na outra multidão por causa das circunstâncias dessa vida aqui, de escolhas de outras pessoas. Você acha que todo mundo que está na prisão hoje é porque não presta? Porque queria estar lá? Não. Você acha que todas as pessoas que estão doentes porque comem mal, é porque gostariam de estar doentes e gostariam de comer mal? Não. Não. Vamos para frente. O Senhor tem compaixão e muda a nossa história. Aleluia. Duas últimas coisas que já falei, vou repetir. Atrás de cada não de Deus, há sempre uma grande bênção. Lembre-se, Deus tem o poder de transformar o seu pior dia no melhor dia da sua vida. Olha de novo para o texto, por favor. Há uma coisa última aqui que eu não quero deixar para trás. Deus tem coragem de colocar a mão no fogo por você. Porque quando as multidões se cruzaram, para que a multidão que caminhava com a morte parasse, Jesus tocou o esquife. Como judeu que era, ele não poderia ter feito aquilo, porque ficaria 7 dias imundo, e tudo que ele tocasse nesses próximos 7 dias também ficaria imundo. Olha, as leis que eles tinham naqueles dias. Jesus tem disposição de passar por cima de certas coisas, porque Ele ama você. Algumas coisas que para nós, seres humanos, são muito importantes, para Deus não são importantes. Eu não estou dizendo que a lei não é importante, ok? E nós precisamos cuidar, porque às vezes as pessoas saem por aí falando uma coisa que nós não falamos. Eu estou dizendo que o Senhor tem tanto interesse em você, em mim, que nós somos mais importantes do que qualquer coisa. Aleluia. O que vem à sua mente, Alexandre, quando você lê esse texto aqui de Lucas 7? O que vem à sua mente, meu irmão? Roberto, o que é que vem à sua mente? O que é que vem à sua mente, professor? Um Deus que pode resolver as pequenas e as grandes questões da vida. Amém? Hoje eu quero convidar você para permitir que esse Deus mude sua história. Quero convidar você para permitir que esse Deus toque em você, transforme aquilo que precisa ser transformado. Você tem alguma coisa que precisa ser tocada, transformada? Se você tem, eu quero que você se levante, se você está sentado.
Mas não se levante porque é um convite meu, não, e nem porque os outros se levantam também. Só se levante se você realmente tem alguma coisa que você precisa que Deus toque. Que Deus transforme. Feche os seus olhos. Senhor, Tua palavra nos ensinou que o Senhor tem todo o poder. Eu quero pedir nesse momento que o Senhor toque em nossa vida aquilo que precisa ser tocado. Eu quero pedir que o Senhor transforme a nossa história numa história de alegria, de vitórias, de bênçãos e salvação. Talvez em alguns aspectos da nossa vida tudo esteja maravilhoso, mas em um outro aspecto não esteja bom. Nós precisamos do Teu toque. Precisamos que o Senhor estenda a mão, nos tome pela mão e diga: levanta-te e anda. Assim como aquele menino se levantou e começou a falar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Olha para a tua igreja aqui, Pai. É uma igreja grande, mas é uma igreja abençoada. Por outro lado, nós precisamos ser reavivados, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Nós precisamos estar prontos para em breve encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Toca a nossa vida, a vida da congregação, a vida da igreja, a vida do pastorado, dos líderes. Abençoa-nos, Senhor. No nome de Jesus, oramos. Amém.